Saudações, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Sasha Stara, sou médium espiritualista e hoje eu vou ler um post que eu escrevi ali da nossa página relativamente nova. Então eu recomendo que vão lá dar uma olhadinha. A página, bota lá no Google, lá é Despertar e Ascensão Sirius. E o site é, deixa eu dar uma olhadinha aqui que é meio lento. filhosdoparaíso.blogspot. Esse post é sobre Deus, deuses, descida da mônada, diabo, mal, o mal, obsessores. Ele é bem diverso, mas o foco é Deus e a questão de deuses. Pois bem, vamos iniciar. Deus e deuses. Saudações, sejam muito bem-vindos. Hoje iremos falar a respeito de quem é Deus pela perspectiva vista dos planos superiores de existência. Um fato interessante é que ao ser perguntado para qualquer ser que se encontra livre da encarnação material, seja ele um mentor ou um anjo, a resposta é sempre a mesma quanto à visão sobre a natureza de Deus, mudando apenas algumas palavras. Deus, na verdade, não é um ser que pode ser descrito com palavras e conceitos humanos. Tudo isso não serve para designar 1% da tamanha magnitude que ele é. E Deus também não é um único ser em específico. Ele transcende qualquer conceito de dualidade, sejam eles crenças, bem e mal, feminino e masculino, luz e sombra, tempo ou espaço. Sendo assim, nunca teve um começo ou fim. Não é de apenas uma polaridade ou apenas luz. Ao mesmo tempo que a luz também é a escuridão, sendo o perfeito equilíbrio entre as polaridades. Do ponto de vista superiores, a dualidade é uma ilusão a ser transcendida, afinal somos feitos à imagem e semelhança dele. Um adendo. Essa questão de dualidade bem, mal, feminino e masculino, essas coisas só servem para nos separar e segregar. É uma tática das forças das trevas para nos separar e nos manter presos. Continuando. Assim como a escuridão demais é ruim e luz demais também cega. Muitos fizeram atrocidades em nome de uma luz cega na história, não só da humanidade, como também do universo. Como alguns conhecem, já ouviram falar sobre a Guerra de Órion, onde mundos inteiros foram destruídos, pessoas dizimadas. Pois então. Deus também não é apenas homem. Ele é pai e mãe ao mesmo tempo, possuindo as duas energias, que ora cria e ora se mantém observando. Ao mesmo tempo, ele é tudo o que existe, existiu e existirá. Ele também habita em todos os seres, substâncias e criaturas existentes. O universo nada mais é que um órgão de um multiverso que é membro do corpo de Deus. Ele habita na área do coração através da chama trina e dos 3 chakras cardíacos que existe em todo ser, e através disso ele se expande e experiencia junto com a sua criação. Ou seja, você está lá sofrendo, Deus está lá junto contigo sofrendo, sentindo a mesma coisa que você está sentindo. E ele, mesmo ele sendo todo grandioso, maravilhoso e transcendental, ele também fica triste, ele também sente muito por o que a gente tem que estar passando e tudo mais. Assim como os seres de luz, como os anjos, arcanjos, heroínas, eles também ficam tristes. Eles também sentem muito. Claro que não é como o ser humano, assim, que fica triste, quase morre de tristeza, depressão e tudo mais, e vê tudo negativo. Não, mas eles sentem. O sentir não é algo negativo, não é algo do mal. Continuando. Na maioria das pessoas da Terra que ainda se mantêm presas à materialidade, ele, Deus, é uma semente em estado latente, mas que pode ser regada através do amor e compreensão para consigo mesmo e os outros, através da compreensão da verdade una de que todos somos um. Quando o ser humano entender
que todos somos um, não haverá mais necessidade de separação, de busca pelo poder, de querer estar acima, de sentir raiva, de sentir medo, não vai precisar mais de guerra, não vai precisar mais estar doente. Vai ser um paraíso na Terra. E entender verdadeiramente, porque uma coisa é entender com o cérebro, com a racionalidade, e a outra coisa é entender com o âmago do teu ser. Isso é uma coisa que precisa ser exercitada, é uma consciência que precisa ser exercitada e tomada aos poucos. Não é de um dia para o outro. Essas chamatrinas são 3 chamas que carregam 3 principais aspectos de Deus e também representa as 3 primeiras manifestações individuais da fonte, que é Deus Pai, de polaridade masculina, Deus Filho, de polaridade neutra, e Deus Espírito Santo, de polaridade feminina. Uma curiosidade. Os arcanjos, por exemplo, são seres criados pelo Pai, e seus complementos divinos arcangelinos são criados pelo Espírito Santo em conjunto com o Pai. Um fato interessante é que somente o aspecto Pai pode criar sozinho, e o Filho e o Espírito Santo só podem co-criar com o Pai. Isso porque o Pai é o aspecto mais próximo da totalidade que a fonte é. Abaixo desses 3 aspectos se pede a perfeição plena, aquela incapacidade de cometer qualquer erro. E todos são passíveis de erros, embora que os mais próximos da fonte, como seres de luz, como os anjos, arcanjos, Elohim, não errem como os humanos, por não possuírem tamanha ignorância e por estarem conectados diretamente a Deus. Mesmo assim, eles podem cometer alguns deslizes, mas no fim, esses deslizes são sempre programados e previstos por Deus a fonte. Nada é por acaso. Tudo faz parte do plano divino. A chama trina encarna os 3 aspectos do espírito divino. O azul, que é o poder divino, o amarelo é a sabedoria divina e o rosa é o amor divino. E inicialmente pode ter o tamanho de um palmo, mas no exercitar pode tomar o tamanho de metros, uns 2, 3 metros aí, pelo tamanho do corpo físico e além. A chama trina é uma coisa que precisa ser exercitada no processo ascensional. Precisa exercitar ali, ó, o azul, que é o poder divino. Não é o poder sobre as outras pessoas, não é o poder sobre a realidade. Esse poder divino é o poder sobre si mesmo. É a pessoa que comanda o corpo dela na questão de comanda os desejos, comanda as sensações, comanda os sentimentos. O amarelo, que precisa ser desenvolvido a sabedoria divina. Não é sobre as coisas divinas, assim, tipo, sobre conhecimento, sobre acumular conhecimento sobre a espiritualidade, não. A sabedoria divina é a sabedoria sobre si mesmo. Autoconhecimento, reforma íntima, saber quem você realmente é. A compreensão e capacidade de entender o bem relativo, o bem absoluto e a maldade. E o rosa, que é o amor divino, que é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor nunca é por um só ser. O verdadeiro amor é você ama tudo, todos os seres de forma igual. Claro que a tua chama gêmea tu vai amar de uma forma como casal, mas as demais todas tu ama de forma igualmente. Porque ou tu ama ou tu não ama. Uma paixão que um amor que tu ama só uma pessoa não é amor divino, é amor humano. Que é apenas uma parcela do que o amor divino é. Inicialmente, tá, isso que eu já falei, né? Vamos então para a próxima parte. Deus sempre está com o ser humano. Ele se manifesta como observador silencioso, que nada julga ou condena quando o ser faz coisas em desarmonia, e se torna Deus ativo quando o ser faz coisas harmônicas e boas. O fato é que qualquer coisa que eu ou qualquer um possa dizer a respeito dele é apenas uma vaga ideia diante de sua grandeza. Mas para quem está preso aqui, ajuda muito na compreensão da unidade. Isso porque Deus, na verdade, não é uma coisa que pode ser explicada, ele só pode ser sentido.
Deus jamais abandonou qualquer ser, sempre está 100% presente, segurando a mão e ajudando a passar pelos momentos difíceis, mas que são necessários para a evolução. Isso porque toda a ideia a respeito de Deus, desde o começo da humanidade da Terra, foi muito equivocada devido a informações distorcidas trazido de fora da Terra, através dos deuses antigos que nada mais eram do que irmãos extraterrestres um pouco mais evoluídos em relação à tecnologia, que normalmente é muito parecido com o que a gente é hoje, mas que de Deus se vê que não tinham muita coisa, porque eles e as histórias dos deuses, eles faziam guerra, tinha muita traição, muita inveja e tudo mais. E com o tempo, conforme a pessoa os seres foram se afundando mais na materialidade, na dualidade, criando mais no ego negativo, foi se afastando mais de Deus. Foi se criando deuses através do ego, ou até atribuindo características do ego para ele, como é mostrado em muitas religiões de hoje em dia, mostrando que o que realmente se sabe de Deus a nível físico é realmente muito complicado. Aqui nessa questão aqui, que diz que atribuindo características do ego para ele. Tem muita religião, principalmente cristã, que faz isso. A pessoa, por exemplo, ela é contra os homossexuais. Então ela pega e diz que Deus é contra os homossexuais. Ou seja, ela bota o ego dela como Deus. Fazem muito isso. Tem que ver o que algumas religiões andam adorando, se realmente é Deus ou se é outra coisa. Próxima parte. Somos deuses. Tornou-lhes João, vou ler primeiro. João 10, 34, 37. É um trechinho aqui, tem uma imagem. Tornou-lhes Jesus. Não está escrito em vossa lei? Eu disse, vós sois deuses. Ao ler este trecho, certamente muitos devem se perguntar como seres humanos tão errados, maldosos e imperfeitos podem ser considerados deuses. Para explicar isso, devemos fazer uma breve viagem ao passado, quando Deus estava a emanar de si os primeiros seres. Deus emanou de si os primeiros seres, que são o quê? Mônadas, espíritos perfeitos, bondosos, de luz. Verdadeiros deuses filhos, deuses menores. Ele então deu a ordem: cresçam, multipliquem-se e voltem de volta para mim. Disso, seus filhos espíritos começaram a co-criar com ele o primeiro multiverso e suas realidades. Com a necessidade de experienciar a existência de forma mais ampla e com a autorização de Deus, decidiram cada mônada emanar de si mais 12 almas. Ou seja, cada espírito divino que ele criou se emanou, se repartiu em 12 almas. E essas mesmas almas, em dado momento, decidiram emanar-se em 12 extensões de almas, ou personalidade. Vocês podem conhecer por personalidade, cada uma, dando origem ao eu humano que você pega emprestado para viver a realidade física. O fato é que, conforme as mônadas foram se emanando, foram se fragmentando e descendo de vibração cada vez mais, e se afastando mais de Deus a fonte e da completude que são. Enquanto que outras mônadas decidiram descer por misericórdia e assim auxiliar os que se encontraram presos, por trazerem consigo a experiência, mesmo que não lembrem quem são devido ao véu do esquecimento no primeiro momento. Por exemplo, seres como Buda, como Jesus, Kuan Yin, ele mora aqui. Todos esses seres que tiveram encarnado aqui na Terra, que tinham reunido todas as partes desses, já eram seres de luz. Ou seja, eles não precisavam encarnar aqui, mas eles decidiram descer lá do céu lá para vir encarnar aqui para ajudar. O ser encarnado é multidimensional, ou seja, coexiste em todas as dimensões ao mesmo tempo. Ou seja, você não existe apenas aqui no plano físico. Além do plano físico, que tem 12 dimensões paralelas, mais as dimensões alternativas, que são 49, cada uma de cada paralela, enfim. Vou falar a respeito disso mais pra frente. Então, tem o teu eu aqui, personalidade. Você tá vivendo aqui. Você tá vivendo no plano astral, com a tua alma, como ser de alma. Você também tá vivendo como um espírito lá nas esferas superiores.
Ou seja, você existe em vários lugares ao mesmo tempo, várias dimensões ao mesmo tempo, em várias realidades ao mesmo tempo. É preciso fazer o caminho de volta ao espírito através do caminho da ascensão, para se reconectar a essas outras parcelas de si mesmo e poder relembrar quem você realmente é. Sabe aquela sensação de vazio no peito, um vazio na alma e tudo mais? Isso é a necessidade de se reunir a outras parcelas de ti. Vê que há 99% das pessoas aqui da humanidade da Terra faz o que com esse vazio? Acham que é necessidade de amor e de relacionamento, ou seja, vão procurar isso nos outros, fora de si. Mas na verdade, isso é necessidade de se reconectar a si mesmo, de juntar as peças, porque você é um ser fragmentado. Você precisa se unir novamente para se sentir completo. Vocês não são seus corpos. Se teu corpo físico maravilhoso não é você, você não é ele, você nem é nem esse nome que você carrega, você é. Você não é sua personalidade, ou seja, o ser humano que você é não é você. Você não é seu ego, ou seja, ego ali é a parte mais central da personalidade. Você não é seus desejos, você não é os seus sonhos, vocês não são os seus erros, nem aceitos, nem profissões, nada do que você conquistou aqui é você. Essas coisas são emprestadas e temporárias à condição de encarnado, ou seja, varia de encarnação para encarnação e morre com o final da vida. Na verdade, isso tudo e quando isso tudo toma o lugar do ser, ou seja, de quem você realmente é, te prende na materialidade e na ilusão do ser, de ser apenas humanos. Ou seja, quando você acredita que você é o teu corpo, por exemplo, ou que você se resume aos teus defeitos, você fica preso aqui na materialidade. E você não lembra quem você é. A verdade é que vocês são espíritos perfeitos, bondosos e belos. Só precisam aos poucos retomar a consciência disso. Porque você, ó, pessoal, desde que você está encarnando aqui no planeta Terra, isso é muitas vidas. É muitas vidas. Digamos assim, umas 12, 15 vidas, isso para as almas mais velhas, né? Mas é muitas vidas que você vem vindo, que desde criança vão tanto dizendo que você é apenas um mero humano imperfeito. Isso fica gravado não só nos corpos físicos que você assume, como também na tua alma, no teu registro acástico, nas células do teu corpo energético. Fica gravado no teu alma do ser. E você fica acreditando nisso por muito tempo. Então isso precisa ser limpo, desbloqueado e é um processo muito trabalhoso, mas que é necessário para fazer essa reprogramação. Aí temos aqui uma imagem que eu fiz explicando visualmente. Próxima parte: o mal e o diabo. O mal, como é conhecido pelos humanos na Terra, na verdade não existe, assim como os erros. Como assim? O mal e os erros são, primeiramente, o mal. O mal e o bem são, na verdade, eles não existem. É uma ilusão para separar, para desagregar. Na verdade, o mal ele é o desequilíbrio. Já vou falar a respeito disso. E os erros, pecado, isso também não existe. A única coisa que existe são experiências. E não é porque uma experiência deu um resultado negativo e desagradável que você vai ser considerado um diabo, um ser das trevas. Não. Existem apenas experiências. Se você não gostou do resultado, troca. Muda a fórmula. Continuando. Os erros são resultados desagradáveis, diferente do esperado, que geram um mal que nada mais é do que desequilíbrio. O desequilíbrio surgiu pela primeira vez quando, pelo livre-arbítrio, e mesmo sendo avisado pelos anjos que ia dar problema, o arcanjo Gabriel foi o principal que avisou que ia dar problema, que quando for botar negatividade demais, ele avisou que ia dar problema. Mais pra frente eu vou falar a respeito. O ser decidiu se afastar demais de Deus para experienciar uma dualidade mais intensa. Ou seja, o ser já existia na faixa de holograma, que a partir da sétima dimensão ele já existia ali.
da sétima, sexta, quinta dimensão, até quarta dimensão. Mas aí ele se afundou mais para viver na terceira. E foi que nessa brincadeira criou-se muita maldade, tristeza, sofrimento, dando origem a karmas pesadíssimos, levando o ser a ficar preso na materialidade. Isso foi previsto que seria assim muito antes de vir a acontecer, mas queria causar uma expansão nunca antes vista, e de qualquer forma todos iriam retornar à fonte no final. Ora, assim como Deus, seus anjos e mestres da luz, não veem apenas uma face do cubo da existência, e por isso às vezes não interferem em coisas ruins que acontecem porque vem o passado, ou seja, o que gerou o problema, e o futuro, que é onde isso vai levar. Além de não interferir na decisão do espírito que tu é. Ou seja, às vezes Deus quer ajudar, mas se você não permitir, se o eu que você realmente é não permitir, não tem o que ele fazer. Mas ele ainda tenta conversar lá com o teu espírito para ver se o teu espírito vai ver um negócio aí e tenta negociar. Por misericórdia divina, Deus deu a graça da encarnação material para poder parcelar as dívidas e fazer o burilamento da alma. Ainda assim, ele ameniza muito do que deveria ser pago. E pode ser que faça com que termine antes da aprovação. Se o ser mostrar que realmente aprendeu a lição. Se não fosse assim, ninguém seria capaz de suportar os pesos das maldades que já fez no passado. Ou seja, por mais difícil que seja o que esteja passando aqui na vida física, por mais cruel e maldoso, é apenas 1% do que você precisaria pagar. Imagina o que a gente já não fez. Deus e seus anjos não julgam de maneira alguma. Esse papel é sempre do próprio ser em esferas superiores, ou seja, você mesmo quem escolheu as provações que irá passar e determina quando elas irão terminar. Aí que é uma coisa interessante. Ou você fica aqui sendo apenas a personalidade e deixando que a tua alma determina o que vai ser, quanto tempo tu vai sofrer, quanto tempo vai aprender. Ou você desenvolve a consciência e se torna a tua própria alma. E quando você se tornar a tua própria alma, você vai poder escolher. E você mesmo aqui na Terra, no plano físico, vai unir a tua personalidade com a tua alma e tu vai ser a tua alma aqui em terra, aqui no plano físico e poder escolher, determinar. Nunca em toda a criação, desde o início, existiu algo chamado diabo. Na verdade, existiam irmãos estelares que são pessoas assim como eu e você que acabaram decaindo nas trevas. Mas isso é sempre algo temporário, ser nenhum é totalmente trevas ou condenado eternamente. Muitos irmãos do umbral denso, conhecidos como obsessores, estão em uma realidade um pouco superior à física, e por isso possuem um pouco mais de plasticidade mental, e usam disso para assustar os encarnados leigos. Ou seja, eles não estão por não estarem aqui no físico, eles estão em uma realidade mais etérica, é mais fácil materializar, voar, mudar a aparência, mover a telepatia, essas coisas ficam mais fáceis do que, né? Porque aqui no plano físico tem mais leis. Fazendo parecer que possuem algum tipo de poder absurdo ou aparência repelente, se aproveitando desse arquétipo do diabo que na verdade foi inventado pela Igreja Católica, mas que está impregnado o medo no subconsciente da massa. Recomendo que estudem historiografia medieval. Aí vão entender aí como é que surgiu o diabo. Mais adiante farei um post dedicado às sombras. Aí eu vou ver se eu crio coragem, que é complicado. No fim, o desequilíbrio e tudo que vem com ele, como a dor, sofrimento e tristeza, acaba como servir como uma seta que aponta para a necessidade de desenvolver a consciência e retornar à fonte. Se dói é porque está errado. Se está triste é porque não é o caminho certo. Sem querer, nossos irmãos das sombras acabam por ajudar no plano divino. Espero que tenha ajudado de qualquer forma. Se você não acredita ou não ressoa com teu ser, simplesmente ignore e procure a tua turma onde você vai se sentir melhor. Vai ver, você é de outro projeto, você é de outra linha, você é de outra verdade. E tá tudo bem.
Aqui todas as verdades são respeitadas e não são de forma alguma anuladas. À mesma distância que eu estou de Deus, você também está. De sua irmã da luz, a Arcangelina Astarafé. Aí terminado o post, reforçando, onde está ali, está escrito por o blog, ele é Despertar e Ascensão Sirius, vou deixar o link na descrição, que é onde está escrito tudo isso que eu falei, né? Além de imagens, mostrando o esquema lá da Mônada e tudo mais, para melhor compreensão. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Ajude a curtir, a compartilhar, por favor, para chegar às pessoas em melhor ressonância com este projeto, que são muito poucas. Esse meu projeto em específico, há poucas pessoas encarnadas. Então vamos ajudar a chegar a essas pessoas aí também. E é isso, eterna gratidão. Deus vos abençoe. Saudações, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Sasha Astara, sou médium espiritualista. E hoje eu vou ler um post que eu escrevi ali da nossa página relativamente nova. Então eu recomendo que vão lá dar uma olhadinha. A página, bota lá no Google, lá é Despertar e Ascensão Sirius. E o site é, deixa eu dar uma olhadinha aqui que é meio lento. Filhosdoparaíso.blogspot.